o nosso amigo aqui. O nosso amigo aqui. Com a sua cara de bandido procurado, né? Neste inquérito que ele responde, tá? Nesse inquérito que ele responde. Para vocês verem que aqui as coisas são sérias, né? Temos que comprová-las. Temos que colocar as coisas da maneira necessária. Aqui, então, Secretaria da Segurança Pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aqui o número do inquérito, isso aqui é público, né? Feito lá em Cotia, né? Lá em Cotia. Inquérito por fraude, né? Assunto principal, falsidade ideológica, né? Feita aí em 2024. Teve andamento, portanto, aí em 2025, tá? Em 2025. Vamos ler um pouquinho do inquérito, rapaziada? Vamos ler? Vamos ler então. Vou colocar aqui, ó, na minha frente, tá? Que o que importa aqui é a informação, né? A Polícia Civil, por intermédio do delegado da polícia, no exercício das suas funções definidas, resolve instaurar inquérito policial para justa e cabal apuração dos fatos e de eventual delito de falsidade ideológica, sem prejuízo de caracterização de outras infrações penais subsidiárias correlatas ou cometidas em concurso, tá? Quem está movendo essa ação é a Sul América, companhia de seguro de saúde, tá? Sul América, contra Luiz Fernando de Moura Caim. E aí vem uma coisa que eu achei estranho aqui, né? Não sei se eles erraram, que aqui está dizendo que ele é o filho adotivo e dependente da titular, né? Que é a sua esposa, né? Da qual, né? Obviamente aqui não será preservada aqui nessa... Por mais que esses dados aqui sejam públicos, tá? Mas vou falar do Nando Moura, que tá dizendo aqui que ele é filho adotivo, né? Eu achei essa parte aqui deveras estranha, né? Nessa parte aqui do processo. Não sei se é algum erro, alguma coisa desse tipo, tá? Tá? Então, tá lá, ó. Tá lá, né? O inquérito. Esses dados são públicos, tá? Justamente por isso posso mostrá-los aqui com tranquilidade, né? Sobre este inquérito, né? Aí, minha rapaziada, a gente vai colocar aqui quais são as alegações, né, de quem está processando ele, portanto, da Sul América, tá? Vamos ao contexto da prática delitiva, tá? Vamos lá. Para a efetiva celebração contratual e implementação dos planos de saúde da noticiante, é necessária a apresentação prévia da declaração de saúde, preenchida pelo futuro beneficiário ou seu representante. A declaração de saúde tem por escopo dar ciência à operadora do estado de saúde do potencial beneficiário, dando conta do seu histórico médico. Neste sentido, por meio da referida declaração de saúde, é possível constatar o perfil do beneficiário e eventuais informações sobre doenças ou lesões. Ou seja, rapaziada, se você vai fazer um plano de saúde, você tem que dizer, né, o seu histórico, se você tem alguma doença, né? Eu vou ter que falar, ó, eu tô pesando tanto, isso aqui pode ser um problema de saúde. Ou, eu já tive um problema no pulmão, sei lá. Não é o caso, tá, rapaziada? É hipotético. Já tive um problema no pulmão, né? Aí o plano de saúde vai reajustar isso conforme as necessidades, sabendo que aquele paciente possui determinada doença, aquela determinada doença pode acarretar em mais necessidade de consulta, de operação, eventualmente qualquer coisa do tipo. Então você não pode, obviamente, mentir, né? Ainda mais se há histórico médico, porque esses históricos médicos podem estar, né, dentro de um sistema, né, dentro de um sistema médico onde vai ver que você teve determinada doença. A não ser que você seja malandro, como algumas pessoas,
né? Tem malandros que vão lá e dizem, não, nunca tive nada, problema no pulmão? Jamais. Nunca tive. Nunca tive. E aí vai lá e fecha um plano mais caro, certo? Portanto, frauda, mente para o plano. Não, nunca tive nada disso. E aí, obviamente, vai ter um determinado momento que você vai precisar fazer uma intervenção hospitalar ou alguma coisa do tipo sobre aquela doença, né? Isso chama-se falsidade ideológica, isso é fraude, tá? E aí, continuando. Assim, nos termos do artigo 5º, caput da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, deve informar o noticiante quando tiver conhecimento de doenças pré-existentes no momento da assinatura do contrato. Contudo, há situações que é verificada a inserção de informações falsas com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade, o que desequilibra por completo o sistema de saúde na medida em que interfere diretamente na prestação de serviço pelas operadoras e hospitais. Então, sabe todo aquele papo lá, pessoal, de nossa, porque o imposto deixou de fazer um hospital, isso é um absurdo, isso é uma... E gente que frauda plano de saúde, hein? E gente que frauda plano de saúde não prejudica, né, o sistema de saúde como um todo? Né? Não prejudica? Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Dois, aqui. E aí vem, né, novamente, no que diz respeito à suposta falsidade em referência, a noticiante celebrou o contrato de plano de saúde com o beneficiário Luiz Fernando de Moura Caim, filho adotivo e dependente da titular. Aí a sua digníssima. Estranho. Filho adotivo, eu não sei se é um erro deles ou alguma coisa, mas o fato é que ele está como beneficiário, né, do plano de saúde. Por que será? Ele não tem patrimônio no nome dele? Ah, não, peraí. Parece que ele não tem mesmo, né, pessoal? Importante lembrar aqui, ó. Importante lembrar aqui o que ele diz aqui neste vídeo, tá, família? Ó. Essa é a minha ofensa pra você. Então... Opa. Deixar em uma vez, né? É isso. Quer processar? Processa. Tudo no nome da minha mãe. Joguei tudo pro nome da minha mãe. Tem dinheiro na minha conta? Tem nada. Tenho nada, cara. Tenho nada. Nada. Se você quiser, eu tenho uns brinquedos aqui quando eu era criança, eu lhe dou metade. Tá? Processa seu couro. Eu sou bom na guitarra. Meu irmão é bom em direito. Então, o quanto eu sei de música, o meu irmão sabe de direito. É um advogado. Estranho, né? Estranho isso. Estranho. Muito estranho isso. Sim, essa daqui é a esposa dele, né? Mas aqui tá dizendo filho adotivo. Fiquem tranquilos, cara. Não há nada de outra pessoa. É dele mesmo, tá? É dele mesmo, os dados aqui são dele. O processo é dele, tá? Fiquem tranquilos. Calma, pessoal. Calma, vocês estão muito nervosos. Calma. Né? Vamos seguir aqui. Né? Vamos seguir. Isso aqui é um processo da Sul América, tá? Movido contra ele. No que diz respeito à suposta falsidade em referência, a noticiante celebrou o contrato de plano de saúde com o beneficiário Luiz Fernando de Moura Caim, filho adotivo e dependente da titular. Novamente, essa parte de filho adotivo está estranho. Tá? Pode ter sido algo colocado aí pelo plano de saúde, tá? O fato é que ele está como beneficiário da sua esposa. Mas em alguns momentos o Sul América trata como se ele fosse filho adotivo, tá? Não sei exatamente o porquê, mas o fato é que ele é o beneficiário, tá? Ok? Beneficiário do plano de saúde. Por quê? Porque as coisas não estão no nome dele, né? Como ele mesmo disse no vídeo que eu mostrei para vocês, tá? A declaração de saúde foi preenchida apontando a inexistência de qualquer doença pré-existente, incluindo as de ordem crônica, cardiocirculatória, cardiovascular, endócrina, metabólica e arterial. Tá?
Então, ele disse que ele estava super bem, né? Aí alguém pode me dizer assim, mas Renato, às vezes ele tem um negócio que ele não lembrou, né? Ou ele não sabia que ele tinha. Às vezes ele tem um problema lá que ele não sabe qual que é. Será? Não é isso que a Sul América tá alegando aqui. Também não é isso que a Polícia Civil tá vendo, não. Por isso que instaurou inquérito, né? Vamos lá. A despeito de não ter sido indicada a referida doença, quando da celebração do contrato e do preenchimento da declaração de saúde em março de 2022, em recente auditoria interna, foi possível localizar relatório médico de Luiz Fernando de Moura Caim, de fevereiro de 2021, indicando a existência da doença de refluxo gastroesofágico, o que reforça a evidência e evidencia o fato de que o beneficiário não só já era acometido pela doença, como tinha total ciência e supostamente optou por fraudulentamente não informá-la em sua declaração de saúde. Primeiro, chama atenção, quando eu falo do bafo. Eu não estava mentindo. Tá mais claro aqui que eu não falo nada em vão. Ah, você falou pra ofender, você falou pra criar apelido. Não fiz nada disso. Eu falei o que eu realmente senti. Tá? O que eu realmente senti. Então veja aqui o que está dizendo a Sul América. O sujeito vai lá, assina um plano de saúde meses depois dele ter tido o diagnóstico de uma doença. Doença esta que necessita de atendimento médico, de remédio, de hospital, de internação e cirurgia. Ou seja, o sujeito sabendo de tudo isso, tendo em mãos um laudo médico que diz que ele possui essa doença, que ele é tratado com essa doença, ele prefere não colocar para o seu plano ter outros valores. E aí, quando chega no momento, né, ele pode pedir para o plano de saúde, pagar a cirurgia, a internação, remédio, médico, não sei o que, tudo. De maneira fraudulenta. Quem está dizendo isso não sou eu. Não sou eu. É a Sul América. E a Polícia Civil instaurou um inquérito. Tá? Polícia Civil instaurou um inquérito. Né? Tem algumas pessoas perguntando esse negócio de filho adotivo. Isso pode ter sido um erro, tá? Da Sul América, né? Por ver que ele está como beneficiário da esposa, achar que é porque ele é o filho e não porque ele é o marido. Mas isso é provavelmente um pequeno erro, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Antes que criem teoria da conspiração ou antes que fale que eu tô dizendo que eu não estou dizendo, tá? A problemática aqui é você fraudar. É a fraude feita, tá? Tem mais. Vamos falar de fatos. Vamos ver? Vamos falar de fatos? De fatos 6. Nestes termos, ao que tudo indica, o beneficiário cujo plano de saúde foi implementado em março de 2022 já possuía a doença gastroesofágica quando da celebração do contrato com a noticiante. Portanto, há indícios contundentes de que sua declaração de saúde foi fraudulentamente preenchida, a fim de que a Sul América não tivesse conhecimento do seu real estado de saúde. Importante registrar
que após a formal notificação do beneficiário, então vejam só, em razão da omissão em sua declaração de saúde quanto à existência de doença gastroesofágica, Luiz Fernando de Moura Caim discordou da retificação do documento, insistindo com as possíveis alegações falsas. Ou seja, continuou tentando enganar para se dar bem. Sabe a lei de Gerson? Tentando tirar vantagem, né? Tentando tirar vantagem. Dessa forma, os elementos comprobatórios colacionados indicam a suposta omissão dolosa de informações na declaração de saúde de Luiz Fernando de Moura Caim, com o fim de criar obrigação e prejudicar direito da notificante ao alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Assim, resta inequívoca a necessidade de instauração de inquérito policial para apurar melhor os fatos de delimitação da responsabilidade penal dos envolvidos, e assim foi o feito. Assim foi feito. Ele nunca contou isso pra vocês, né, pessoal? Poxa, mas ele é tão transparente. Ele não contou pra ninguém que ele tá sendo investigado por fraude, por falsidade ideológica. Ele não contou, pessoal. Puxa vida. Puxa vida. Aí, novamente, aqui tem dados dele, né? Luiz Fernando de Moura Caim, Estado Civil, aqui diz solteiro e filho adotivo. Deve ser um erro da Sul-América. Da Sul-América no processo, né? A partir disso, a polícia instaura inquérito para investigar este vagabundo, pilantra, fraudador de plano de saúde, um golpista, vagabundo, aplicador de golpe. Aplicador de golpe. De golpe. Então, meus caros, quando você vê esse pilantra aqui do lado, falar que ele gosta de falar do que o Arthur divulgou pirâmide, né? Uma mentira canalha que já foi desmentida pelo Ideias Radicais, o Rafael Lima, que não é um cara que tem simpatia por nós, já mostrou a fraude quando ele diz isso. Esse cara que acusa os outros é o vagabundo, é o próprio vagabundo que frauda plano de saúde pra tentar se dar bem, pra tentar pagar menos, pra tirar uma, pra fazer a cirurgia ali e passar no plano. Fala que não tem nada. Ele é só um professor de música. É só um professor de música, né, pessoal? E professor de música que não tem nada no nome dele e se gaba disso na internet pra poder xingar os outros e receber processo e não ter que pagar. Pra você. Então é isso, quer processar, processa. Tudo no nome da minha mãe. Joguei tudo pro nome da minha mãe. Tem dinheiro na minha conta, tem nada. Tenho nada, cara. Tenho nada. Nada. Se você quiser, eu tenho uns brinquedos aqui quando eu era criança, eu lhe dou metade. Tá? Processa seu corpo. Eu sou bom na guitarra. Meu irmão é bom em direito. Então, o quanto eu sei de música, o meu irmão sabe de direito. É um advogado brilhante. Então processa. Processa que eu quero ver. Você contra o meu irmão. Aí eu quero ver. Aí você se danar. Vai lá. Pois é, cara? Vocês podem procurar, leia aqui o processo, é público, né? O inquérito, leia o inquérito movido pela Sul-América, atestando comprovadamente, né? Eles não iam fazer isso de maneira qualquer, né? Eu, inclusive, tomei a liberdade de falar, né, com pessoas que trabalham, né, em setor de fraude dessas grandes empresas, né? E para mim, minha opinião, está nítido que
o vagabundo aqui tentou tirar vantagem. Pra fechar essa história, ó, aos 5h50 deste vídeo aqui, ó, deu ruim na endoscopia. Olha aí. É ler essas burrices aqui da internet, ler imbecilidade na internet, tem fudido o meu estômago. A gastrite tem acabado comigo. Só ler imbecilidade, só ler imbecil. É foda. E aí você tem a notícia, espertinha convidada. Caramba, meu. Então ele estava fazendo endoscopia, falando que estava com sequelas por causa de sua gastrite. Por causa de sua gastrite. Mas na hora de colocar ali no plano de saúde, eu vou fazer questão, tá? De enviar esse vídeo, tá? Vou consultar meus advogados, vou fazer questão... vou fazer questão de ver aqui, né? Se eu posso informar a Sul América, né? Enviar algum tipo de documento para ela, comprovando aqui, né? Portanto, né? Que o sujeito, ele sabe, né? Que ele tinha problema gastroesofágico, né? Como já disse várias vezes, né? Inferno do cara. Ler imbecilidade na internet tem fudido o meu estômago. A gastrite tem acabado comigo. Só ler imbecilidade, só ler imbecil. Rapaz, só que na hora de falar lá no plano de saúde ele não tinha nada. Às vésperas de fazer uma cirurgia, né?